Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um devocional com Deus à luz da palavra. Peço que você eleve comigo uma oração neste momento. Senhor Deus e Pai, estamos aqui, Senhor meu Deus, em mais um dia. Te louvamos e te agradecemos porque o Senhor nos permitiu acordar em mais uma manhã. Senhor Deus, que na sua infinita misericórdia e graça, o Senhor venha derramar do teu amor sobre as nossas vidas e que o Senhor venha estar tocando a cada pessoa, a cada vida que vai estar ouvindo essa mensagem. Traz, Senhor meu Deus, a tua palavra revelada aos nossos corações, manifesta a tua glória, a tua presença de forma poderosa, de forma grandiosa, Senhor. Pai, alcança aqueles que porventura possam estar enfermos, Senhor, que o Senhor esteja ministrando a tua cura. Em nome de Jesus, Senhor, aqueles também que possam estar tristes, que o Teu Espírito Santo venha trazer consolo e alegria. Senhor Deus e Pai, aqueles que possam estar aprisionados e cativos, que o Senhor venha trazer libertação, Pai. Que cada pessoa venha ser vivificada através da Tua Palavra Santa. A Tua Palavra que traz vida, a Tua Palavra que traz transformação, a Tua Palavra que traz renovo, a Tua Palavra que traz mudança. Senhor, em nome de Jesus, fica conosco nesta manhã, manifesta a Tua glória, a Tua presença de forma sobrenatural nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Pega a sua Bíblia aí, vamos estar abrindo na Carta aos Romanos, ainda no capítulo 6, vamos continuar lá no versículo 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Então Paulo está dizendo aqui, vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, a premissa fundamental de Romanos 6 é a união do crente com Cristo Jesus, tanto na sua morte como na sua vida. E se, portanto, você é um crente autêntico, você morreu para o pecado e precisa dar prova disso. Você, como crente, morreu para o pecado de 3 maneiras diferentes. Primeiro, você morreu para o pecado do ponto de vista de Deus. Deus considera que você morreu com Cristo na cruz e que foi ressuscitado na ressurreição. Segundo, você morreu para o pecado quando nasceu de novo pelo Espírito. Você recebeu o poder de Cristo para resistir ao pecado, para morrer diariamente para o pecado, aniquilando os maus desejos da carne e vivendo uma nova vida em obediência a Deus. E terceiro, você morreu para o pecado quando, no seu batismo, em águas, você proclamou sua morte ao pecado e assumiu o compromisso de rejeitá-lo e de viver para Cristo. Amém? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então Paulo diz aqui para que a gente não venha apresentar os nossos membros ao pecado como instrumento de iniquidade, ou seja, que a gente não use o nosso corpo para realizar o pecado e como instrumento da iniquidade, mas que a gente se apresente a Deus como vivos dentre os mortos. Então estamos vivos, por quê? Porque somos vivificados em Cristo Jesus. Dentre os mortos. Por que dentre os mortos? Porque há muitas pessoas mortas espiritualmente. Por que mortas espiritualmente? Porque estão afastadas da glória de Deus, estão afastadas da presença de Deus, não tem relacionamento, não tem comunhão com Deus. Por quê? Porque o pecado afasta o homem de Deus. E essas pessoas estão mortas espiritualmente, porque não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas.
porque Jesus é quem nos dá a vida eterna. Jesus é o mediador entre nós e Deus. E diz aqui, os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, que nós não apresentemos o nosso corpo mortal, o nosso corpo físico, imortal também, como instrumento para o pecado ou para a iniquidade, mas sim que nós nos apresentemos a Deus como vivos dentre os mortos e que os nossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Então Paulo está deixando bem claro que nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mas não é por isso que nós vamos pecar. Isso não é livre acesso para o pecado. Mas Paulo, ele diz, pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então Paulo aqui, ele está deixando bem claro, que nós devemos nos apresentar como servos para obedecer a Deus, para obedecer a palavra dele, porque nós somos servos do Senhor, e servos para obedecer, não ao pecado, E se for para o pecado, será para a morte, mas se for para a obediência da palavra de Deus, será para a justiça. Por quê? Porque somos justificados por Cristo Jesus, quando estamos em obediência à palavra de Deus, à lei de Deus. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma da doutrina a que fostes entregues. Então antes, éramos servos do pecado, mas hoje nós obedecemos de coração a santa doutrina que o Senhor nos entregou. Amém? Em nome de Jesus. E libertados do pecado, fostes feitos servos de justiça. Então, antes éramos servos do pecado e agora nós obedecemos de coração a sã doutrina do Senhor, a palavra de Deus que nos foi entregue. Então somos libertados do pecado, somos libertos do pecado, E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Então Paulo está dizendo que antes que nós éramos homens pecadores, pela fraqueza da nossa própria carne, nós apresentamos os nossos membros, ou seja, o nosso corpo, para servir à imundícia e à maldade, Mas depois que nós conhecemos a Cristo, nós apresentamos agora os nossos membros para servir à justiça, para a santificação. Por quê? Porque somos santificados por Cristo Jesus. E a justiça veio através de Jesus. Através de Jesus nós somos santificados todos os dias e somos e já fomos justificados. A justificação veio através de Jesus na cruz do Calvário. Mas a santificação é algo diário. É algo que nós temos que buscar diariamente. Por quê? Porque a minha carne, ela é fraca. A minha carne, ela deseja o pecado. Então eu preciso buscar a santificação através do sangue de Jesus todos os dias. Então todos os dias nós somos aperfeiçoados, nós somos santificados através de Jesus, buscando apresentar os nossos membros para obedecer e para ser servos, para servir à justiça e à santificação, e não à maldade e não ao pecado. Porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas enquanto das coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Então Paulo está falando aqui, que quando nós éramos servos do pecado, nós estávamos livres da justiça, mas que os frutos do pecado eram coisas que
nós nos envergonhamos, né? Nos envergonhávamos, né? De que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Então, o fruto do pecado, né? As coisas que nos envergonhávamos, o fim é a morte, a condenação eterna. Mas agora, olha o que Paulo está dizendo: libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, agora estamos libertos do pecado e somos feitos servos de Deus, tendo o nosso fruto para a santificação. Então, os frutos do Espírito Santo. Então, precisamos buscar a santificação diariamente. Todos os dias nós precisamos buscar a santificação. E, por fim, temos direito à vida eterna. Glória a Deus! Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus! Que palavra tremenda que o Senhor nos traz nessa manhã. Então, que nós venhamos apresentar o nosso corpo físico para Deus, obedecendo a palavra como servos de Cristo, para sermos santificados todos os dias. Justificados nós fomos por Jesus na cruz do Calvário, mas a santificação é algo diário, é algo que nós precisamos buscar diariamente através de Cristo Jesus, porque o salário do pecado é a morte. Então, que nós venhamos a crucificar a nossa carne, e não praticar mais o pecado ao qual nós nos envergonhávamos, mas agora nós temos o dom gratuito de Deus para a vida eterna e somos santificados pelo sangue de Cristo. Glória a Deus, aleluia! Como é bom nós sabemos que nós temos um Deus que, pela sua infinita graça, nos alcançou através de Cristo Jesus. E através de Cristo Jesus nós somos justificados e somos santificados para ter uma vida com Deus, um relacionamento com Deus, de obediência à santa palavra de Deus, para irmos para a vida eterna, para termos o nosso galardão, e para sermos arrebatados com Cristo, para vivermos com Ele, para a vida eterna. Amém? Em nome de Jesus, que você possa refletir e meditar nessa palavra no dia de hoje e que o Eterno te abençoe com graça e que você venha ter um dia grandemente abençoado na presença de Deus. Amém? Curte e compartilhe essa mensagem para que mais pessoas possam ser abençoadas e alcançadas. E amanhã nós voltaremos com mais um devocional com Deus, à luz da palavra.